Olá, olá para todos. Aguardando o pessoal entrar aqui um pouquinho para a gente começar. Boa tarde. Agora eu aprendi a dar tchauzinho. Vou esperar a Ângela entrar também, que é a minha convidada de hoje. Ah lá, a Ângela entrou. Daqui a pouco vou chamar, vou convidar para ela começar aqui com a gente. Vamos por aqui. Mandei a solicitação para a Ângela. Oi, Oi, Gel, tudo bem? tudo bem, e você? Do joia. Ah, tá muito escuro Aguardando. aqui, a luz? Tá muito Não, tá tá legal. bom? Tá bom. O Ah, meu tá bom aí? tá, você tá ótima. Os meninos colocam luz aqui, eles são os meus ajeitadores aqui são ótimos. Ah, esses ajudantes são bons, né? É sempre bom ter um Então, ajudante. colocaram luz, eles ligam o celular, eles deixam tudo no jeito já. Bonitinhos, é tão bom, né? Olha, minha Gostoso, prima né? já tá aí. Tem uma prima aí, tá? Vai assistir Ah, a gente. Oi, Bruna, tudo que bem? gostoso. Saudade. Seja bem-vinda. Como que ela chama? Bruna, A Bruna. tá Que Bru legal. Procópio. Que ótimo. A Lê entrou, tem A bastante gente, ó. Cláudia. Ah, ó, que Legal. legal. Vai ser um Que assunto bacana. joia, né? Vamos falar de coisas Vai, boas. as mamães vão amar. De como a gente pode ajudar as mamães nesse momento, né, Cris? E não só Isso, agora, né? Isso vai levar para a vida, né? Conhecimento é exatamente, porque sempre não é, bom. esse assunto não é só para esse momento, né, Gel? É um assunto que elas vão usar aí para bastante tempo, né? Isso. Eu uso até hoje. Né? Ai, Não é tão bom, grande, mas a vou, gente, né, mantém. né? Bom, vamos começar. Nós vamos estar falando hoje um pouquinho sobre autonomia, então, né? Minha convidada super especial é a Ângela, e que eu chamo por Gel, né? Eu acho que É, muitos, né? Ângela, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, como que é o seu trabalho. sim. Então, meu nome é Ângela, né? Sou psicopedagoga e pedagoga, né? Eu tenho formação há mais de 20 anos já, sempre trabalhei na área da educação. E de uns 6 anos para cá eu venho atuando em clínica como psicopedagoga, né? Onde eu desenvolvo esse trabalho de ajuda à aprendizagem com as crianças que têm dificuldade, né? As escolas encaminham e eu faço uma avaliação e vamos desenvolver esse trabalho com a criança para ajudar ela da melhor forma, né? Ótimo. É, não só as escolas, né? A gente também encaminha bastante aí para você, né? É verdade, verdade. A gente tem as Psicólogos, parcerias, o né? pessoal aí, As o pessoal parcerias. acaba contando bastante aí com a sua ajuda, né? Sim, sim. Eu acho que é uma área que vem Bom, crescendo muito, né, Cris? sim, E as escolas precisam, as crianças, né? A demanda é bastante por conta E é um de. trabalho em conjunto, né, Gel? Que se fizer um casamento legal aí, sai um trabalho excelente, né? Nossa, aí o resultado é muito mais rápido, né? Tanto Quando a da gente é escola com parceira. você, quanto dos outros profissionais com você, né? Fica bem, Isso, uma coisa bem bacana. isso mesmo. É bem legal. Bom,
Nós vamos, tudo que a gente falar aqui, depois vai lá para o canalzinho do YouTube, Psicologia Agora. Então, quem quiser assistir depois vai estar também registrado lá, tá? Depois você pode passar para o teu pessoal aí também. Hoje, Ah, então, tá a bom. gente vai estar falando um pouquinho sobre a autonomia das crianças, né? Uhum. Situações que muitas vezes não são aprendidas na escola e são, as mães podem estar ensinando em casa. E aí, dando uma passagem bem rapidinha, então, a autonomia vem da palavra, vem do grego, né, que significa liberdade, independência, né, responsabilidade, na verdade, pelos seus atos. Então, fala um pouquinho sobre isso para mim, Gel. O que você me fala? Então, como que a gente pode ensinar essa autonomia para as nossas crianças aí? Sim. Então, tem várias formas, né, Cris? A criança, assim, vai de acordo com a idade de cada um, né? A mãe vai sentindo aí a forma como ela vai ensinar de acordo com a idade, né? Eu acho assim, a partir de 1 ano e meio, 2 aninhos, a gente já consegue ensinar, né, essas habilidades. Então, assim, como que a mãe pode fazer, né? A gente, no dia a dia, né, ajudar a arrumar a mochila da escola, né, a lancheirinha, pedir ajuda nesses momentos, né? Colocar como se fosse assim uma regrinha mesmo, né? Que seja algo Ei, constante, que todo dia ela possa fazer aquilo até ela criar esse hábito, né? Vai se tornando um hábito a uhum, partir do momento que a gente vai fazendo várias vezes, né? E eles vão isso. internalizando isso. Então, assim, de pequenininho, né? Pedir para ajudar na cozinha, de repente, pegar os guardanapos, colocar na mesa, né? Com os brinquedos deles, né? Brincou, não vai deixar espalhado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos guardar, né? Isso a gente já vai trazendo para eles aí uma autonomia. Porque todo dia a gente ensinando um pouquinho, isso eles vão internalizando e automaticamente eles vão fazendo, né? E isso vai persistir na Uhum, vida deles, né? Aí depois, quando eles sim, tiverem uma idade, isso vai ajudar nos estudos, né? Ele vai conseguir ter uma isso. rotina de estudo, né? Ele vai conseguir se Aham, organizar. Por quê? Porque essas habilidades foram trabalhadas desde pequenininho, né? sim. Então, eu acho que É um assim, processo que eles pequenas vão coisas. desenvolver, é um processo que eles vão desenvolver através desse ensinamento várias situações ao longo da vida. Na Isso. verdade, então, todo esse processo de desenvolvimento, a gente pode estar falando que está fazendo parte de todo o processo de desenvolvimento das nossas crianças, então. Isso mesmo. E é desde pequenininho que a gente vai estimulando isso, né? Então, a Uhum. ajudar a guardar uma compra, né? A ajudar a colocar essa responsabilidade de cuidar do quarto, né? De cuidar da mochilinha dele Sim, da escola. Então, isso já vai ajudando eles a entender, opa, eu preciso fazer, né? Porque se eu não fizer, e se minha mãe não fizer, como que vai ficar? Né? Então, assim, as sim. mães aos pouquinhos têm que ir também estimulando eles, né? Dando essa Isso. autonomia para eles, né? Para que eles vão Uhum. aprendendo e seguindo com a vidinha deles. Ô, Gel, e me fala um pouquinho, eu vi que você até postou, fez um postzinho hoje lá no teu, na tua página, né? E eu até coloquei também. é, Existe uma diferença entre, né, dentro do processo de autonomia, até para as mães entenderem bastante, da liberdade e da responsabilidade, porque o que eu percebo muito até no consultório? Algumas mães, e nós vamos até falar aqui depois sobre a idade das crianças, né? Algumas mães acabam cobrando as crianças de algumas responsabilidades que, porque às vezes hoje nós temos crianças que são muito grandonas, né, que têm É, carinhas de mais velhos muitas vezes, e na verdade são muito novinhos e que não tem essa conexão daquela determinada responsabilidade ainda, não consegue nem preencher aquilo que está sendo pedido, executar aquilo que está sendo pedido. Então, você consegue me falar um pouquinho dessa diferença de liberdade, responsabilidade, ou se são coisas que andam juntinhas? Como que você vê isso? ao meu ver, Cris, eu acho que elas andam juntas, né? Então, assim, te dou liberdade desde que você tenha responsabilidade.
né? Eu Isso, vejo muito legal. isso e eu falo muito isso para os meus filhos, né? Então, o limite termina aonde eu ponho o ponto final, né? Até aqui você pode vir, daqui para cá, opa, né? Então, nós que mandamos. Então, a Isso. gente tem que ter essa Uhum. autoridade com as crianças, né? Então, assim, a liberdade dele brincar e fizer o que ele quiser, né? Por exemplo, ele vai chegar da escola e vai assistir o desenho. Opa, mas espera aí. Você pode assistir o desenho antes de tomar banho, né? Você pode brincar Legal. antes de comer, né? Mas eu quero comer um doce, Ele mamãe, pode mas ter, ele pode ter a liberdade do que ele quer escolher, né? Essa autonomia de como ele pode fazer, mas antes existem as regras. isso, né? Que aí vem os combinados, né? Que aí nesses Legal, combinados com as regras vem a responsabilidade. Nossa, mas eu sei que a hora que eu certo. chegar na minha casa, antes de eu assistir meu desenho preferido, ou antes de eu brincar, fazer alguma coisa que eu estou com vontade, eu preciso tomar banho. Essa é uma regra, né? Isso. Mas Uhum. isso a gente tem que combinar com a criança antes, né, Cris? As regras, elas são impostas e comunicadas às crianças de comum acordo, né? Então, Legal. assim, olha, ok, então vamos chegar em casa. Não vamos chegar em casa e quero assistir meu desenho preferido. Ok. Talvez ele até possa assistir o desenho dele preferido, desde que combine. Depois que você terminar de assistir o seu desenho, você vai tomar banho. Depois que tomar banho, nós vamos jantar. Depois de jantar, nós vamos ler um livro, Legal. né? E assim vai seguindo. Cada família faz a sua rotina, segue a sua regra, né? Mas E eu aí a acho autonomia vem dentro desse processo. Então, assim, acabei de assistir o desenho, já posso ir tomar banho sozinho, já posso fazer o meu prato, é, né? é, Então, os contatos de autonomia estão estabelecidos aí, né? isso. Que é onde vem as regras e vem a autonomia junto, né? Tava arrumando aqui com o Fernando que não estava Legal. ouvindo direito o meu fone. Ah, tá me Vocês estão me ouvindo, Fer? ouvindo? Fala aí. O Sim, pessoal eu tô está te ouvindo ouvindo, bem, tá será? super bem. Então tá bom. Então eu acho que é bem bacana isso, né, Cris? Eu acho que os combinados é importante, né? E todos os obstáculos que aparecem também, eu acho que os pais têm que deixar a criança vivenciar aquilo, né? A partir do momento que ele Legal, não está dando conta, aí eu interfiro, né? Eu vou lá ajudá-lo, mas legal. deixa primeiro ele vivenciar aquilo, né? Deixa ele passar por aquele Uhum, processo, porque todo esse processo de aprendizado que vem com as dificuldades, eles estão aprendendo, né? Eles estão se desenvolvendo. certo. Então isso é muito importante. Uhum. Eles precisam passar, né, por esse processo de desafios, né? Eu falo, são desafios que são colocados para eles e vamos ver até onde ele dá conta. Se ele me pedir ajuda, ok, eu vou ajudar. Isso. E eu vejo muito no consultório, até com essa correria, que agora na quarentena ela está de uma forma um pouco bastante diferente, né? Mas a correria das mães, hoje as mães trabalham muito, né? Trabalham fora, trabalham Sim, dentro de casa e tem um processo bastante acelerado de vida, né? E eu vejo que muitas mães, muitas crianças chegam até o consultório com essa dificuldade de autonomia, por quê? Pela aceleração das mães, então a mãe vai e sim. faz antes de permitir que a É, criança tenha tempo, dentro do tempo dela, do é. espaço dela, de fazer. Como, por exemplo, trocar de roupa, pôr um sapato, Uhum. amarrar tênis, Tênis. né? As São, crianças eu hoje vejo demoram muito muito, né? Hoje a gente isso. Então, vivencia isso na clínica, né? As crianças com 7, 8 isso. anos vêm e não sabem amarrar o sapato, né? Isso se dá Exato, porque eu vejo que devido a nessa essa correria as correria. mães vão fazendo, né? Elas Isso, vão suprindo, então, não, é, mas hoje eu tô com pressa, não, mas agora não dá tempo. E aí as crianças vão justamente. ficando nesse espaço. Sim. Elas vão perdendo, né? Porque, não vou fazer mesmo, porque minha mãe acaba fazendo por mim, né? Ou às vezes eles nem pensam assim, é E tão automático já que, né? E essa correria nossa do dia a dia, como você falou, as mães hoje trabalham, tem, né, muitos afazeres, então a gente peca pelo excesso, né? Então, assim, isso, a exato. gente acaba atropelando as coisas e a gente é que eles vivem o momento deles, né? Quando você falou que as crianças donas. Então, às vezes ela é pequenininha, mas tem um tamanho
tamanho, né, que você olha e fala assim, nossa, a criança já tem uns 7, 8 anos. Então, Isso, às vezes a até gente quer 10, delegar. dependendo do tamanho. Então, né? Então, às vezes a mãe quer delegar alguma coisa, mas de repente ela não está amadurecida para internalizar aquilo, para aprender aquilo. Ainda não é o momento, né? Então, a gente tem que ir Isso, com calma, devagar, para que a gente não vai atropelando tudo, né? exatamente. Né? E, por exemplo, você falando agora da idade. Então, com que idade que você acredita que a gente Ai, pode começar a ensinar esse processo de autonomia? ô, Cris, tá cortando. Eu Tá não te cortando? ouvi. Tá, não te ouvi. Ah, acho Melhorou? que a Melhorou? internet que tá. Tá ruim, Oi, né? tá ouvindo? Melhorou agora? Tô Tô te te ouvindo. ouvindo, Então tá, fala aí. tá? Falando então dessa questão da idade, com que idade que você acredita que a gente possa começar a ensinar esse processo de autonomia para as nossas crianças? Ai, Cris, eu acredito que uns 4, 5 anos, né, a gente já consiga colocar para eles assim, vestir uma roupa, né, tomar um banho certinho, né? Acho que nessa idade a gente ainda precisa fiscalizar um pouquinho, né, a parte da higiene. Mas trocar uma Isso. roupa, escolher uma roupa, né, que quer sair, que vai sair, a mãe dá algumas opções. É, arrumar a mochila da escola, né? Ajudar a colocar uma mesa, cuidar dos seus pertences, Legal. né? Eu acho que com 4, 5 anos ela já tem esse desenvolvimento Essa cognitivo, possibilidade. né? É, sim, sim. Legal, ótimo. Eu acho legal também porque eu acredito que dependendo de com cada idade pode ser estabelecido um pouquinho a mais daquilo que a criança possa fazer, Isso. Aos pouquinhos a mãe vai né? sentindo também, né? Vai vendo o que que ela dá conta, o que que ela não dá, né? Lógico que uma Isso, criança de 4 anos a gente não vai pôr na cozinha para fazer uma comida, né? Ela pode isso. ajudar a preparar a comida, né? Mas ela ir lá para o fogão para fazer ainda não, né? A criança de 4 anos para arrumar a sua cama, ela vai arrumar do jeito dela, Do né? jeitinho. Então E assim, isso que é importante, os pais é entenderem isso, né? isso, não exigir deles além daquilo que eles podem nos dar, né? Mas o que eles fizerem que a gente possa elogiar, sintam acolhidos, né? Que eles se sintam, nossa, minha mãe E- gostou, e aos Uhum. pouquinhos isso vai aumentando, a gente vai aumentando gradativamente. Talvez no começo ele não vai conseguir esticar o lençol certinho, colocar a coxa, né? Mas do jeito que ele fizer, já tá ótimo. A gente vai lá, ajuda, né? Ó, da próxima vez você faz assim, e aos pouquinhos ele vai aprendendo, vai internalizando isso, né? Tudo na idade e no E tempo eu certo. percebo que eles acabam buscando cada vez mais também essas autonomias, né? Conforme eles vão se sentindo capazes e dando conta, eles querem aumentar É. esse campo deles, né? Sim, sim, porque a gente vai aumentando isso neles, né? Conforme a gente vai dando o elogio, vão se sentindo, né, seguros, mais confiantes, eu dei como posso fazer, né? Olha, mamãe, Legal. eu consigo amarrar meu sapato. Às vezes do jeitinho dele que ele amarrou. Isso, filho, é assim E, mesmo, né? E assim vai indo, aos pouquinhos. Mas é mostrar para ele que ele é capaz, né, Cris? Eu acho que os pais legal. precisam acreditar nos filhos e precisa dar essa voz para eles, né? Eu acho que hoje a gente precisa estar muito atento a isso. Quando estamos com os nossos filhos, é estarmos presentes naquele momento com eles, né? É conversar olhando nos Isso, olhos, dar esses incentivos para que eles nunca parem, né? Para eles não desistirem. E as isso. dificuldades a gente vai ter sempre, mas é ajudar eles a enfrentar, né? Ok, filho, hoje você não conseguiu, mas amanhã pode ser que você consiga. E muitas crianças entram naquele processo assim, né, antes de tentar, não Eu não consegui, consigo. não É, consigo, não vou fazer, eu não consigo, né? E a importância então de falar, olha, vamos fazer primeiro. E a hora, e se realmente você não conseguir, nós vamos fazer juntos, né? Para a criança, depois você vai, vamos isso, arrumar a sua cama. Não, eu não consigo, ó, arruma do seu jeitinho. E aí depois a gente isso. revê como que eu posso te ajudar melhor. Até É, porque
provas, várias situações de testes, eu tenho visto muitas crianças com esse As comportamento. Eu não dificuldades, consigo, né? mas nem tentaram. Sim. E isso se Gel, vem e me da fala onde? uma Se vem coisa. lá da infância, né? Se vem lá de quando eles Exato, são pequenininhos, que eles exatamente. não são incentivados. É isso que eu falo E é muito o que para os eu pais carrego hoje, Cris. pra frente. Isso, então assim, a gente tem que cuidar muito hoje, né? Ter esse olhar acolhedor, cuidadoso, porque os reflexos vão ser lá na frente, né? Vai ser quando ele Exato. entrar no ensino médio, quando ele entrar na faculdade, que as dificuldades ele vai encontrar e não vai saber como lidar, né? Ó, legal aqui, tem uma fala aqui, ó, alguns buscam a perfeição, talvez isso seja espelho dos pais. Algumas crianças sofrem, né, nesse processo, porque querem Sim. que choram, né, inclusive sofrem porque querem que aquilo que eles estão realizando fique de uma forma perfeita, e os pais precisam mostrar que não, que ele fazendo, ele vai alcançando isso, né? É bem isso mesmo, eu acho Isso. que essa busca da perfeição vem dos pais, muitas vezes, né? Vem, a gente acaba exigindo demais deles, né? Que é o que a gente estava falando. Cada idade tem o ponto certo, né? Isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou. Mas não é porque ele não dá conta nesse momento que ele nunca vai dar, né? Vamos trabalhando É, essa habilidade. Cada dia a gente vai trabalhando um pouquinho. Cris, isso requer paciência, né? E hoje eu vejo que as famílias não têm paciência, sabe? Hoje é tanta coisa né, que o pai e a mãe têm que fazer, é tanta responsabilidade, e a gente vai deixando para lá, não, deixa que eu faço. Ah, não, isso você não dá conta. Ah, não, porque agora eu tô com pressa. Ah, porque agora não é o isso, momento, isso. né? Então a gente vai Exato. tirando essa autonomia deles. É o que a gente falou no Uhum, começo. é. Hoje eu sei que você já falou um pouquinho, mas define melhorzinho para mim. Por que que eu preciso, então, ensinar autonomia para as minhas crianças? Para que ela cresça uma criança mais confiante e capaz, né? Que ela se sinta capaz, que ela pode, que quando ela encontrar os desafios, ela vai pensar, opa, tá difícil, mas eu sei que eu dou conta, né? Eu sei que se eu olhar para trás, eu vou ter minha mãe, eu vou ter meu pai, eu vou ter alguém, né, que vai me apoiar, que vai me ajudar, mas eu preciso arriscar, né? É um risco. São os desafios da vida, né, Cris, que a gente tem a todo momento. Então, a gente ajudando as Uhum, crianças agora, nesse momento, enquanto elas são pequenas, isso vai refletir lá na frente, né? Quando eu era pequena, eu fiz, eu obtive os resultados, né? E eu dei conta. Então, eu vou carregando isso comigo. A gente vai internalizando isso, né? Eu falo que a nossa mente é muito poderosa, né? Porque tá tudo aqui. exato. Então, consciente a Uhum, gente não lembra, tá lá no nosso inconsciente. Mas em algum isso. momento, quando eu encontrar uma dificuldade e eu enfrentar essa dificuldade, nossa, ele vai ficar muito feliz. E talvez ele até remete a alguma lembrança do passado, onde ele teve uma dificuldade e ele se superou. Então, eu posso falar que a autonomia, ela vem diretamente ligada até com os processos de autoconfiança. Sim, totalmente. Vai Né? estabelecer esse vínculo ali para a criança poder ter essa sensação de eu É, sou capaz, eu posso, eu dou conta, né? Isso vai isso mexer mesmo. na autoestima, na Na autoestima. autoconfiança, né? Isso. Tá tudo relacionado, né, Cris? É um Isso, ciclo, né, da nossa vida. E a gente exato. vai passando por todas as fases, né? São fases. E a gente vai São evoluindo. coisas muito ligadinhas, né, É, Gel? E que tem, as pessoas até acabam ficando às vezes um pouco confusas, porque acho que uma coisa tem que ser seguida da outra, e não, a é um todo momento desenvolvimento. tudo acontecendo. Né? É. E como, por exemplo, quando a gente fala da responsabilidade dentro desse processo de autonomia, a gente pode, inclusive, relacionar com a colocação dos limites, até onde Sim, a criança pode ir, né? é. Mesmo porque eu falo muito, né? As crianças pedem limites, né? E Isso. eu lembro muito de você, porque eu lembro uma vez que o meu Felipe, você já cuidou do Felipe, o meu filho mais velho, né? E eu lembro que você Sim, falava muito isso. Gel, você tem que estabelecer o limite. Você é a mãe, né? O perfeito. pai, a mãe, a família. Então, e isso é verdade. Hoje a gente vê isso mais do que nunca, né, Cris? Porque hoje eles têm tudo de Exatamente. fácil acesso, né? Eles têm aí a internet, o computador, o celular, o tablet, né?
e eles vão Isso. buscando. Então, eu acho assim, somos nós, é a família que vai impor esse limite, né? Nós não temos que delegar isso Exatamente. para a escola, para a babá, para o avô, né? É lógico, se não tem o pai e Isso. a mãe, alguém tem que assumir. Mas desde que, E, né, a família tem que estar muito bem consciente disso. Então, desde que eu e estabeleça um aqui muito. limite, as coisas vão fluir, vão funcionar, né? Não vai ter brigas, não vai Exatamente. ter choramingos, não vai ter confusão, né? É. Muito legal aqui também, o Fer colocou aqui para gente não esquecer que o adulto que nós somos foi construído lá atrás enquanto criança. Sim, que é o que nós Né? Então é falamos, bem isso que né? a gente está falando, né? O que que a gente carrega, né? Como que eu carrego isso para minha vida, né? Sim, sim. Ah, tem uma mãe aqui, ó, colocando por aqui também a Cris sempre puxando a minha orelha. Aham, A Cris sempre puxa, mas puxa a orelha pro bem, né, Cris? Sempre nos isso, ajuda. exatamente, E para poder ficar tudo bonitinho aí. eu falo que tudo é um conhecimento que a gente vai adquirindo, né, Cris? Eu lembro que quando o Felipe foi com você, eu estava fora da escola, já fazia um tempo que eu não dava aula. Então, assim, eram muitas, eram mudanças, né? Eu tinha chegado em Rio Preto, então eram muitas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Ana Júlia tinha tido Ana Isso, Júlia, né? E ele estava com ciúmes e tal. Então, assim, a partir desse momento eu fui buscar ajuda. Eu falei, opa, peraí, eu preciso entender melhor como tudo isso funciona, né? Porque, assim, a exato, educação que eu tive dos meus pais é totalmente diferente dessa geração, né? Da geração do meu Felipe, perfeito, que hoje é outra geração, né? Então, assim, e nós isso, temos que evoluir, assim como as coisas, a tecnologia vai evoluindo, né? Nós pais, nós como os pais, nós também temos que evoluir, né? E onde que a gente vai buscar essa evolução? Nas teorias, nos estudos, né? Buscar exatamente, ajuda, buscar de uma pessoa que tem esse conhecimento para nos ajudar, né? Qual o caminho seguir, nos exato. direcionar? Porque muitas vezes, hoje eu vejo, hoje trabalhando em clínica e estudando muito, lendo muito, eu percebo que os pais estão perdidos, né? Eu não Sim, sei até onde vai o limite. Eu não sei até onde eu posso falar não. Nossa, mas se eu falar um não, eu vou traumatizar o meu filho. Não, isso, às vezes é perfeito. preciso, né? Às vezes é preciso. Eles Uhum. pedem. Eu falo que eles pedem muito para que a gente coloque o limite. Quando nós, É, pais, colocamos o limite, a gente mostra para eles que nós amamos eles, que a gente se preocupa com eles. Né? Naquele perfeito. momento, vem as brigas, vem né, as confusões, mas depois ele vai repensar e vai ver que realmente o pai e a mãe estavam certos. Né? Exatamente. Na própria psicologia, né, na minha linha, principalmente na Gestalt, como eu trabalho com Gestalt terapia, a gente fala em alguns momentos que a criança passa a apresentar algumas dificuldades e chega até o consultório de alguma forma, ou porque os pais acreditam que ela precisa daquela demanda, ou porque a escola encaminha, ou algum outro Uhum. profissional. Muitas vezes a criança ela está vindo com um processo de pedido de socorro. E esse pedido de socorro, geralmente, está muito ligado à falta do limite. Então, o que, que a gente fala, né? O que, que nós dizemos no consultório? A criança usa um processo que chama ajustamento criativo. O que é o ajustamento criativo? Ela usa daquilo que ela está sofrendo e cria Uhum. uma outra situação que ela não consegue pedir socorro com essa facilidade que o adulto consegue, né? Alguns, pelo menos, e aí Uhum. ela vai cria um problema na escola, cria um problema com o amiguinho, e aquilo É, fica contínuo até que os pais busquem algum tipo de ajuda para é. ela, né? E aí, quando chega até nós, né, Já a gente está numa realmente situação. identifica, e identifica essa questão da falta do limite, muitas É, vezes, né? geralmente é isso, E né? aproveitando, falando da escola, fala para mim que a gente que trabalha muito com criança e Uhum. escola, qual é a responsabilidade, Gel, da escola diante desse tema que a gente está falando da autonomia, né? Uhum. Porque eu vejo também muito assim, nossa, essa escola mandou um monte de tarefa, pelo amor de Deus. Ai, mas essa escola mandou esse trabalho, pelo amor de Deus. Então, fala um pouquinho É, dessa relação da escola nesse processo, Gel. isso é engraçado, né? Porque
Eu também recebo isso, esses feedbacks dos pais, né? Mas eu falo assim, mas a tarefa é para quem? Né? O trabalho é para Isso, quem? Né? É para ele. Então, assim, se a escola mandou, ele dá conta de fazer. Ele vai perfeito. precisar de um mediador, ele vai precisar de um adulto que esteja do lado dele, de repente, ajudando ele a mexer no computador, ou de repente ajudando ele a fazer uma pesquisa, mas ele sabe o que ele tem que fazer, né? Então, a gente Isso. precisa tomar muito cuidado com isso, porque a escola ela não vai mandar para as crianças algo que ela não saiba fazer. Ela sempre vai saber Sim. fazer, né? Talvez ela Aham. queira, né, dar um assim de migué, né? Falar, ai mãe, mas eu não entendi, eu não sei fazer, né? Mas aí Isso. você vai conversando, você vai ajustando, você fala, não, ele sabe, é que ele não quer fazer naquele momento, de repente, ou ele não quer fazer mesmo, né? Então, assim, a responsabilidade da escola qual é? É ensinar, né? O aprendizado. Então, ela vai lá para adquirir os É. conhecimentos e colocar em prática aquilo, né? Dentro do Uhum. contexto escolar, né? A escola, ela ajuda muito a criança nessa autonomia também. Por quê? Porque ela vai dando atividade onde ela percebe que a criança dá conta de fazer, né? Uma pintura com os pequenininhos, eles vão fazer uma pintura. Então eles vão ajudar a pegar os guaches, pegar os pincéis, né? Eles vão organizar a mesinha deles para fazer atividade. Terminou de fazer atividade, eles vão lavar o pincel, né? A gente trabalha muito Isso. isso, então isso a gente já está dando autonomia para eles. Pegar o lanchinho na mochila, né? Ir até o Exato. banheiro, né? Com o acompanhamento junto, né? Tendo um adulto do lado. Mas ele vai até o banheiro, ele abaixa a calça dele, né? Para sentar e fazer o xixi. Então, assim, a gente está ali, mas a gente está dando essa autonomia para eles, né? E isso Legal. muito na educação infantil. Existe uma supervisão, mas quem realiza é a Supervisão, criança. isso mesmo, né? Tanto é que quando eu dava aula, na época, os pais falavam, mas a minha filha não faz isso em casa. E como que aqui na Isso. escola ela faz? Então, porque aqui a gente dá essa autonomia para ela, né? Ela sabe que aqui na escola tem as regras. E que se ela não Isso. fizer, se ela não der conta, ela vai chamar para a gente poder ajudá-la, né? Mas em hipótese alguma a E eu gente vai lá fazer acredito que por em ela. casa, a criança também, né, sabe que o pai e a mãe é coração mole, né? E eu tô até Sim. vendo aqui, ó, e vai testar esse pai e essa mãe também, Opa! né? Eles testam o É tempo todo, bem assim isso. como eles testam com a gente na escola também, né? Só que daí na escola o que acontece? Tem Sim, os outros amiguinhos, né? Tem uma interação ali, né? Tem um social ali, né? Com as outras crianças que a escola faz. Então ela percebe que o isso. amigo faz, opa, então eu também quero fazer. Né? Agora, se está em casa, ela vai querer atenção mesmo. Aí requer dos pais ter esse olhar, né? Esse cuidado. Opa, tá fazendo manha, né? Tá, meu filho. Então, Isso. assim, vai muito de como a gente lida, né? De como a família lida com essa situação. Ok, meu filho, eu entendo que agora você não esteja querendo fazer. Eu posso até te ajudar, mas da próxima vez você vai fazer, né? Ou então São vai os instigando combinados. ele. Né? Vai instigando ele, vai fazendo com que ele, vai envolvendo a criança e fazendo com que ela tenha essa autonomia, quando ela perceber, ela já fez, né? Aí você vai, Legal. nossa, você conseguiu, tá vendo como você conseguiu? Você deu conta, né? Foi difícil, mas você chegou Perfeito. até aqui, né? Então acho que isso é muito Uhum. importante a gente enfatizar, né? O que eles conseguem, o que eles dão conta. Mas E pode falar, Jana. eu acredito muito que a escola ajuda muito nesse papel, mas não é só a função da escola, né? A Perfeito. A família vem em tarefa é primeiro uma lugar. forma da escola desenvolver a autonomia. Isso, com certeza, né? É para a criança a tarefa, não é para o pai nem para a mãe, Sim, né? legal. E assim, a organização, porque a escola é um esquema, um ambiente muito bem organizado, inclusive com organização até de ambientes para desenvolvimento de algumas autonomias, como você disse, né? Uhum, Aqui nós vamos desenvolver o trabalhinho da pintura, que é onde cada um vai limpar a sua mesinha, no outro lado, o lanchinho, que cada um vai arrumar o teu é, espacinho e depois limpar, né? Então a escola ela propicia um ambiente adequado para esses desenvolvimentos. sim. Em casa, essa organização da família, então,
ela pode contribuir para aquilo que a escola ensinou ou não, né? Se é uma Verdade. família que não tem essa organização, do vamos sentar aqui para comer, vamos, agora é o Uhum. horário da alimentação, agora é o horário da diversão, ela vai deixar de estar contribuindo para esse processo todo escolar, né? Sim, para que isso desenvolva, né, Cris, de uma forma natural, né? Porque tudo faz parte de um processo, né? Tudo faz parte de um aprendizado, né? A criança não aprende Sim, só na escola, ela aprende muito mais em casa, porque ela passa muito mais tempo com a exato. família do que na escola, né? É que na escola as Isso. regras já são impostas, então ela já sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Não tem meio Sim. termo, né? O Agora, em limite é casa, bem delimitado, né? bem delimitado, né? Não é que seja uma coisa carrasca, né? Aquela coisa Isso. autoritária, não é isso. Mas é que já são combinados, né? Então tem as Sim, regrinhas, já é tudo um combinado. Então, antes, quando inicia as isso. aulas, a professora já começa a explicar, olha, os combinados é assim, assim, né? Então, eles já têm isso muito bem definidos na cabecinha deles. Agora, em casa, se eu como a hora que eu quero, se eu assisto o desenho a hora que eu quero, se eu faço o meu dever a hora que eu quero, não tem regra. Se não tem regra, não tem limite. Se não tem limite, como que essa criança vai crescer? Né? Exato. É onde vem as Uhum. É birras, a onde bola de vem neve. uma bola de neve, vai virando uma bola de neve. Né? Então, por isso que os Uhum. pais precisam sim colocar os limites e colocar as regrinhas. Tudo que é combinado não sai caro. Né? Eu falo muito isso para os Perfeito. pais. Combina, porque a partir do momento que você combinou, ele aceitou aquele combinado, as coisas vão fluir, né? Perfeito. Muito legal. Muito bacana. Já alguma dica que você tenha que você acha importante passar para as mamães que estão aí nos assistindo? Ai, Alguma coisa a mais que você gostaria de aham. falar? Então, Cris, é uma coisa que a gente vem falando, né? Que eu acho que os pais já estão cansados de ouvir, né? Que é sobre a rotina. Mas assim, Perfeito. Inclusive agora, por conta desse, né, desse é. esquema todo, aula online, tarefa, trabalho, Não, prova, tudo Cris, online, né? tudo online, né? Tudo é aquela responsabilidade dos pais, né? Então, os pais estão sim Olha só, agora se cansados. não tiver autonomia, as crianças não entram nesse quadro que precisa entrar, né? Justamente. Então, é a hora da gente ajustar, né? Aqueles que não têm, vamos ajustar, vamos ajudar, né? Então, mas o pai precisa entender isso. Eu tive uma mãe no consultório que Ó, um levei pai escreveu aqui, meses. ó, papais também. Papais também, Os lógico, é papais importante também. entrar. Então, assim, às vezes a própria família não consegue distinguir essa rotina, né? Mas o que é rotina? Né? Mas, ai, rotina é uma coisa muito chata, todo dia você tem que fazer a mesma coisa, é tudo igual. Mas, gente, pera lá, vamos pensar. Quando você sai para trabalhar, você não sai todo dia no mesmo horário? Você não bate cartão no mesmo horário? Né? Você não coloca uniforme, você não entra no seu trabalho, você não tem uma... Isso é uma rotina, dentro de casa é a mesma coisa. Então, que os pais consigam Perfeito. definir com as crianças uma rotina diária com eles, mas coloque eles para participar. Filho, olha, amanhã vamos Perfeito. ter aula online. Né? A aula online começa às 8 horas da manhã. Então, às 7h30 você acorda, não precisa acordar tão cedo, né? Assiste as aulas Isso. online. Tá em Depois que casa, termina, né? tá em Muito mais casa. fácil. Terminou a aula online, o que que nós vamos fazer? Né? Então pode dar um tempo para ele descansar, para ele brincar, né? Para ele distrair um pouquinho também, distrair a cabeça, que é importante. Mas assim, sabe, tudo fazer combinado. Depois que brincar, vai fazer um lanche, depois vai almoçar, né? Depois no final da tarde, o que que nós vamos fazer? Então assim, tudo combinado, Cris. É seguir uma Legal. rotina, né? É fazer com eles, confeccionar com eles, que eu acho muito importante que a criança participe, né, dessas regrinhas, Legal. porque quando Muito eles legal. participam, eles conseguem executar com mais facilidade, porque eles vão entender que eles ajudaram, eles fizeram parte daquilo, né? Eu participei, Perfeito. eu concordei quando a minha mãe colocou, né? Mas também, quando Isso. não der para fazer, ok, tá tudo bem. Olha, hoje nós não conseguimos, mas amanhã a gente tenta de novo, né? Mas o que que a gente Perfeito. conseguiu? Uma coisa que eu vi você falando na live, acho que foi ontem, essa semana que você fez uma Do live com uma moça. planejamento? Achei Isso, legal, do porque assim, planejamento. Eu ia falar isso. qual é o foco que a gente dá, né? A gente sempre dá o foco para aquilo que a gente não fez, né?
Mas e o que nós conseguimos executar? Às vezes você se programou para fazer 5 coisas, você fez 2. Aí você fica olhando nas 3, você fala, ai, mas eu não fiz. Aí a gente se sente, né, se sente mal, se sente derrotada, né? Se sentindo culpada, né? A rotina é a mesma coisa, né? Porque a rotina não deixa de ser um planejamento também, né? Então, ok, mas olha... de repente, os pais e as crianças olharem juntas para esse planejamento. Vamos reorganizar. Por exemplo, eu estou entendendo que todos os dias 2 tarefas ficam sem cumprir. Então, peraí, vamos refazer a nossa rotina? Vamos refazer o nosso planejamento, né? Isso é importante também, né? É reorganizar, refazer, encaixar no melhor horário, né? No melhor momento que a criança, de repente, prefere, queira fazer. Mas a dica é essa, Cris. Eu acho que na nossa vida a gente precisa ter rotina, né? Eu acho que a rotina é fundamental para qualquer um de nós. Ela me traz uma organização, né? Mental, traz uma comportamental, né? Aquela criança que é muito ansiosa, né? Aquela criança que é muito agitada, será que não está faltando um pouquinho de rotina na vida dela? Né? Dela saber o que ela vai fazer depois? Isso é importante. Legal, muito bom. Gel, eu acho que é isso. A tua fala é super clara, super gostosa, muito fácil para o pessoal estar entendendo aí. Que bom que você pôde participar. Espero poder contar com você sempre aí nas nossas... Nós teremos vários assuntos para estar colocando para o pessoal. Como eu digo desde a primeira vez, o fazer live nunca foi muito o meu forte, né? Mas uma pessoa acabou me convencendo quando ela me disse, não, você precisa colocar isso daí para espalhar mais amor para todo mundo que não consegue chegar até vocês, né? Sabe, então, eu também tinha essa dificuldade. Eu acho que a nossa geração tem um pouco dessa dificuldade com a tecnologia, né? A gente fica, né? Leva um susto. Ai, mas eu não sei o que, né? Mas eu acho assim, a minha forma de pensar, né? Eu acho que nós precisamos disseminar o nosso conhecimento, né? Então, a rede social é um lugar onde a gente leva nosso conhecimento para muitas pessoas, né? E eu acredito pessoas que não chegam até a gente de outra forma, né? E cada um tem uma forma de falar. Você tem uma forma de falar, eu tenho uma forma de falar, né? Então, cada um vai internalizando, vai entendendo, vai tendo mais afinidade e as coisas vão acontecendo. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa levar para o mundo. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação. Realmente faremos outras, né? Sim. Eu não vi se tinha perguntas aqui. Eu fui falando aqui, ó, na verdade, vamos ver aqui, ó, na verdade, deixa eu ver uma aqui. A rotina é organizadora, uma estratégia que dá para ser revisada. A rotina só fica chata se torna monótona. Né? Muito legal, gostei. Olha, nós estamos arrasando. Obrigada! Muito bom. Ai, gostoso. Bastante gente conhecida. Gente, quero agradecer ao Felipe tá aí. Eu quero agradecer muito também a presença de vocês. Foi muito bom estar aqui. Se tiverem dúvida, quiserem tirar dúvidas, quiserem conversar, pode me mandar um direct. Tá? Que a gente sempre conversa. E aí, também vai estar lá no canal, quem quiser mandar perguntinha lá também, depois eu encaminho tudo para você. Legal, Cris, então, eu vou deixar postadinho lá, depois eu vou colocar aí de novo, o canal Psicologia Agora, e aí vocês podem estar fazendo as perguntas e eu encaminho. Isso, legal. Tá bom, foi ótimo, muito obrigada. Um beijo enorme. Beijo obrigada, um beijo no coração, obrigada para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Cris.